Hoje nós vamos fazer uma comparação útil com o GenSpark, que é essa ferramenta aqui, que é múltiplo agente para fazer um monte de coisa, e o Manus, que também ficou bem famosa nesses últimos tempos. Eu peguei agora, consegui acesso a ela, e o meu intuito é fazer uma comparação que seja realmente útil, principalmente para quem trabalha com empresa, para quem precisa no dia a dia resolver problemas, porque tá cheio de gente fazendo figurinha, imagem, tá tudo certo, se você quer fazer isso, não tem problema, tá? Até para marketing pode ser muito útil, mas e para você que realmente tem algo para fazer de trabalho, como é que você vai usar isso aqui para quê? Vai ser útil de alguma forma? Então nós vamos fazer um exemplo um pouco mais útil, pelo menos. E para quem está chegando aqui, agora meu nome é Elber Domingos, eu ensino empresários, freelancers a economizarem mais de 60 mil reais por ano na empresa com automação e inteligência artificial, plataformas para sistemas internos, usando o Coda, por exemplo, e sistemas externos, como o Rapid, Lovable e outras plataformas. Olha vários vídeos meus ali que você com certeza vai aprender muito. Mas sem mais delongas, eu quero trazer aqui primeiro para você uma explicação do porquê que essas ferramentas surgiram para você entender como usá-las. Então, um rápido contexto histórico. Primeiro veio as LLMs de conversa, né? E depois os agentes para automação. Então, você tem aqui as LLMs, que é ChatGPT 4o, 4o Mini, o O1 Preview, o Gemini 2.0 e por aí vai. Depois, eles começaram a ativar funções. Aqui não estou falando exatamente da mesma ordem, tá? O que são funções? Na verdade, a função é mais ou menos assim. Como ele é inteligente, você fala assim, eu quero saber o tempo, como está o tempo lá na minha cidade, por exemplo, tá? E você colocou uma função para buscar o tempo, ele simplesmente sabe que tem uma função ali, ele chama essa função é executada em algum canto, retorna informação e ele usa essa informação. Agora você imagina que você tem diversas funções e aqui você tem múltiplas funções e essas funções se tornam agentes. Por que agentes? Porque você pode fazer uma função conversar com outra. Você pode fazer a inteligência artificial ativar múltiplas funções e depois você chama essas múltiplas funções de agentes e você tem grupos de agentes ou swarms que eles chamam. Então, nisso daí você já criou um produto, porque você tem um produto que consegue fazer exatamente isso daqui que a gente está vendo agora. Você pode criar, por exemplo, um agente que é o CEO de uma empresa. Esse agente de CEO, se dá uma tarefa para ele, ele sabe se ele tem que ativar o agente que é o CTO, que é a parte de tecnologia, ou o agente do CFO, por exemplo, e cada agente ele tem um agente que é colaborador, ou seja, que é o colaborador da empresa, que ele consegue executar tarefas, né? E o CFO também tem os seus próprios agentes. Aí você pode mandar ele fazer tarefas, executar tudo e devolver. Então você vai acabar automatizando muitos processos. Isso já está acontecendo? Sim e não. Sim, em um nível um pouco menor, não em um nível de tocar numa empresa sozinho e tal. Mas a gente está chegando cada vez mais perto nesse nível, tá? E aqui, por exemplo, o que o pessoal usa para conseguir fazer esse tipo de agentes? Eles usam plataformas como frameworks, como LangChain. Se você não conhece, aqui é só curiosidade, tá? LangChain, Pydantic, CrewAI, AutoGen da Microsoft, por aí vai. Tem até hoje um negócio chamado MCPs para você conseguir conectar de uma forma melhor agentes, funções com a inteligência artificial, né? Tem uma padronização, digamos assim. E depois que eles fizeram tudo isso, o pessoal acaba com todas essas ferramentas, deixa eu até colocar assim, ó. Com todas essas ferramentas aqui e outras que eu não coloquei, o pessoal cria produtos, tá? Então, Humanos, o GenSpark, todos esses aqui, eles são produtos feitos com essas ferramentas que chamam múltiplos agentes para executar uma tarefa. Simples assim. O interessante é que no final tá cheio de gente que cria clones, por exemplo, do Humanos. No GitHub tem ali alguns clones que você pode até tentar. Por quê? A pessoa cria no código algo que gera algo semelhante para o browser, que navega o browser automaticamente, que faz 3, 4, 5 funções, e eles integram isso daí com esses frameworks que a gente mostrou aqui, que podem rodar múltiplas funções, devolver um resultado e tem algo semelhante. Mas Humanos, o GenSpark, ele já tem uma equipe grande, conseguiram fazer isso de uma forma muito bem desenvolvida, lançaram, não é barato, não é fácil você desenvolver um produto desse daí, com certeza. E no final das contas, nós vamos ver cada vez mais isso daqui, ó, abstração do ser humano e de inputs, ou seja, de entradas de dados, e mostrar apenas o resultado. É isso que o pessoal
pessoal quer. Gente, se você parar para pensar, quando surgiu o elevador surgiu por quê? Porque para abstrair a sua ação de subir escada, torna a sua vida mais fácil. Só que tinha uma pessoa que apertava o botão. Depois, por que tinha? Porque, sei lá, o pessoal estava aprendendo para não zoar ou para não ir no lugar errado. Hoje, você tem um elevador que você vai lá mesmo e aperta o botão. Alguns elevadores mais chiques ainda, antes de você entrar, você passa o seu cartão, por questão de segurança, você coloca qual andar você vai, aperta um botão, aí ele desce, abre e você já entra e ele não precisa fazer mais nada. Então, cada vez mais vai abstraindo as informações, as entradas de dados para que você possa fazer menos e já ter o resultado esperado. Então, na questão de empresa, trabalho na frente do computador, cada vez mais as pessoas vão precisar fazer menos inputs e ter mais resultado. Isso significa que, no final das contas, não é que as pessoas vão ser demitidas todas, mas com menos gente você vai conseguir fazer mais coisas e ter mais resultado. Então, no final, vou até me colocar aqui, não é que o seu trabalho vai ser substituído 100%. Alguns até talvez vão ser. Mas é que se você vai ser distinguido por usar ou não inteligência artificial, porque você vai conseguir fazer muito mais. Por exemplo, você vai contratar um engenheiro hoje, né, para construir uma obra. Se o cara falar, vou fazer todos os cálculos de papel, num papel, talvez para construir uma casa, sei lá, tem até algum engenheiro que consegue fazer. Mas, cara, construir um prédio enorme, um arranha-céu e tal, o cara vai ter que, para cálculos estruturais, ele vai ter que usar computador, calculador, um monte de coisa. Se ele não utilizar, você nem contrata. Ele é loucura o cara não fazer isso daí. E ele até não teria tempo. Então, o computador veio para abstrair todas essas informações. Então, com o tempo, cada vez mais o computador, a inteligência artificial vai abstraindo essas informações, você vai conseguir fazer com uma única pessoa muito mais atividades do que com 3, 4 funcionários fazendo sem aquela informação, sem aquele agente. Então, você precisa aprender inteligência artificial. Então, vamos voltar aqui. Eu quero falar rapidinho sobre cada um. Humanos. O que é humanos? Se você já ainda não viu, aqui tá, você não consegue acesso, pelo menos na data da criação desse vídeo ainda, tem que entrar numa lista de espera. Mas eu quero só mostrar rapidinho, você tem a parte de conhecimento aqui, então tudo que você... conhecimento permite que o Humanos aprenda as suas preferências e tal, então você pode adicionar um conhecimento, colocar o nome do conhecimento, Humanos usará esse conhecimento quando e qual é o conteúdo, são informações de texto que ele manda para a inteligência artificial que ele está usando. Ele deve estar usando várias inteligências artificiais, ele não fala aqui exatamente qual ele usa. Aqui é para você acessar via celular, notificação e só. Aí aqui ele dá alguns exemplos do que você pode fazer e aqui você coloca o texto que você quer. Ele já dá 1000 créditos no começo. Para algumas pessoas, algumas tarefas, ele usa 200, 300, 400 créditos. Para outras tarefas, ele gasta tudo de uma única vez. Sempre demora, né? E é caro para você comprar. Não tava, se eu colocar aqui, comprar créditos, por exemplo... Vamos ver, atualizar. Olha aqui, ó, $39 por mês para você ter 3.900 créditos. Pode ser que não seja útil isso aqui para você. E é por isso que eu quero falar. Tem muita gente que coloca isso aqui como uma novidade muito boa e tal. E é interessante, eu acho que isso aqui é só o começo, tá? Porque do jeito que está aqui, não é útil para a maioria das pessoas. Talvez seja útil para grandes corporações ou para uma pessoa que tem uma tarefa muito repetitiva que ele consiga executar aqui. Então, assim, tá legal, é legal você fazer teste, mas utilidade mesmo, você tem que buscar um caso bem específico para você. Então, se eu voltar aqui, se você discorda comigo, só escrever aqui nos comentários, fica tranquilo. O GenSpark, ele faz uma ideia bem parecida, só que ele trouxe algumas coisinhas a mais. Por exemplo, ele tem uma parte aqui específica para estudo de imagem, que dá para você montar imagem, geração de vídeo, ó, ele tem vários campos aqui para você selecionar qual é o tipo de gerador de vídeo que você quer utilizar, imagem para vídeo, você vê o que o pessoal fica gerando aí, né? Deixa eu ver aqui. Pesquisa profunda. Aliás, nenhum desses daqui eu usei ainda, tá? Vou usar pela primeira vez com vocês aqui. Todos os agentes. E aqui ele fala, ó, lembra que eu expliquei para você sobre os agentes? Ele fala aqui, ó. Eu tenho o super agente, que ele faz tarefas populares, como, por exemplo, planejar uma viagem e tal. Então, isso aqui são agentes de pesquisa. Agente para ligar, né, para ligar para alguém, ó, vou ligar e vai conversar, porque tem geração de voz e tal. Pesquisa de dados, ok. Verificação cruzada,
tarefas, ele verifica informações cruzadas, o que é que isso significa, né? Chat com inteligência artificial e tal, então agentes básicos, gerador de vídeo e tradução. Então você pode ver que ele tem, assim como eu mostrei para você aqui, ó, né? Ele tem vários agentes, grupos de agentes, ele junta esses grupos de agentes e ele faz um produto que você coloca um texto e ele já sabe o que fazer. Você poderia fazer tudo sozinho, manual, e criar uma imagem lá, que depois você vai criar uma outra coisa, que depois você busca, faz uma pesquisa profunda no ChatGPT. Pode. Só que esse produto, tanto humanos como do GenSpark, eles juntam tudo. E a diferença é que eles conseguem navegar em websites de uma forma autônoma. Essa aqui é talvez a grande diferença, porque eles conseguem entender, talvez se aparecer um CAPTCHA ali, ele consegue resolver para entrar no site. Enfim, isso já está feito. Tem coisas no GitHub que você faz a mesma coisa, tá? Eu só não sei a diferença da qualidade exata, talvez teria que testar bastante isso. Então, qual vai ser o prompt que a gente vai usar? Bom, eu penso que para a empresa é útil esse tipo de agente, que é múltiplos agentes para pesquisar muita coisa, para duas coisas principais. Para marketing, para você criar coisas de marketing criativo e tal. Segundo, para você fazer uma pesquisa aprofundada, pedindo para ele trazer relatórios e coisas que talvez você pediria para um interno da sua empresa, vai lá, pesquisa sobre tal coisa, me traz aí as informações. Isso talvez ele seja útil. Então vamos lá, eu pesquisei, eu quero criar algo assim, ó. Cria um resumo com as principais LLMs do mercado, incluindo a OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek e mais alguma que julgar importante. Eu coloquei assim para ver se ele faz alguma coisa interessante. E insira o preço por 1 milhão de tokens de entrada, 1 milhão de tokens por saída, adicione outras variáveis importantes e crie algo interativo num website. Então você viu que eu imagino que uma pessoa que está numa empresa vai fazer um pedido que algumas coisas vão ser específicas e outras coisas vão ser genéricas. O que é normal você pedir desse jeito. Então eu entendo de inteligência artificial, estou colocando ali algumas coisas específicas e tal, e outras coisas estou colocando mais abertas. Cria um website, coloca mais algumas informações, como eu acredito que seria um pedido de verdade, tá? De um chefe, por exemplo, para um subordinado. Então aqui eu coloquei um do lado do outro, o GenSpark e o Manus, e nós vamos colar o prompt em cada um deles e eu vou clicar para ele gerar a atividade. Então, aqui o Manus está perguntando, ativar notificação e tal. Eu não vou precisar ativar, porque caso você não queira, né? E eu vou deixar ele rodando aqui, talvez demore alguns minutos para você ver, para a gente ver o quanto tempo demora. Vamos lá. Bom, voltando aqui, enquanto aparentemente o Manus continua aqui, deixa eu só fazer isso daqui rapidamente. Parece que o Manus está trabalhando ainda, analisando o resultado da pesquisa e tal. Pode ser que o GenSpark já tenha conseguido finalizar alguma coisa. Vamos ver aqui. Resumo das principais LLMs 2025 e tal. Ele terminou aqui o resumo, funcionalidades, e aparentemente terminou o site. Se eu colocar aqui, eu consigo acessar esse site. Vamos ver. Vamos lá. OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek resolveu colocar o Mistral, o Cohere e o Meta. Legal, show de bola. Vamos lá, se eu clico em Anthropic, que ele faz? Ele pula, olha que bonitinho, agora sim. Cara, imagina seu chefe pedir uma coisa dessa, e você tem um negócio desse para fazer. Ele pediu, faz um relatório, escreve aí para mim no Excel, aí você manda um site pro cara. Você tá entendendo? Esse tipo de coisa é da hora. E ele fez mais algumas coisas, colocou filtros aqui, faixas, recursos, vamos lá. OpenAI, GPT-4o. Colocou os valores, $5 e tal, preço de output, aparentemente está correto. Ele colocou aqui o GPT-4 Turbo e o 3.5 Turbo. Aí é uma coisa que, como eu não especifiquei, o culpado sou eu, né? Ele poderia ter colocado o O1, o O3 High e por aí vai, né? O Anthropic, que ele colocou aqui também o que ele quis. Beleza, mas ele colocou até aqui, Multimodal Reasoning, Multimodal Premium, rápido e econômico. Gostei, cara, do jeito que ele fez. Gemini 2.5 Pro, 2.5 Pro e o 2.0, perdão, Pro e o 2.0 Flash, também com os valores aqui, deixa eu ver. Esse daqui, 1.25 e $10 por 1 milhão de tokens. Eu não sei se esse valor aqui tá certo, tá? Que parece que é um pouco mais
2.0 Flash. Ah, tá. O Flash é o que é mais barato. E tem o Flash Lite também. Então, 10 centavos e 40 centavos. Eu acho que isso aqui agora sim tá certo. Só o contexto de 128 mil tokens, eu acho que tá errado isso aqui. Se eu não estou enganado, é 1 milhão de tokens, tá? DeepSeek. Então você pode ver, você fez, tal, preparou o relatório, pum, aí tem informação errada, né? Você viu que essas coisas é complicado, não é a coisa mais fácil de trabalhar assim, tá? Você vê, dificilmente você vê o pessoal fazendo isso na internet, esse tipo de comparação e mostrando para você o cuidado que você tem que ter. Então, eu diria que até profissionalmente, tá? Isso aqui, do jeito que tá hoje, você tem que tomar muito cuidado para colocar isso em produção. Então, se é um relatório que depende para você tomar decisões importantíssimas, vai ter que ter um ser humano fazendo revisão disso daqui, tá? Vai ter que ter. Imagina aí depois eu ficar consertando o site, ó, o DeepSeek você colocou errado, revise. Aí daí ele vai trocar, ele troca todo o formato do site, ele muda tudo, você achou que ele não ia mudar, ele muda tudo, tá? Então, assim, tem muito mais coisa do que a gente imagina muitas vezes, tá? Mistral, Cohere e tal. E se eu colocar aqui adicionar para comparação? Vamos ver, adicionar para comparação, adicionar para comparação e o adicionar isso daqui, ó, adicionar para comparação. Comparar selecionados. Ah, da hora, ó. Ele montou um relatório da comparação. Cara, paguei um pau, viu? Realmente é uma pena que pode ser que tenha alguma outra informação equivocada aqui. Eu checaria esses fatos, né? Mas eu achei fantástico a forma inteligente que ele realmente resolveu montar. Se você tem eu acho que história, por exemplo, é uma coisa que ele acerta muito mais. Tudo que tem informação numérica, você tem que tomar um pouco mais de cuidado nesses momentos. Como que eu montaria esse prompt para ser muito mais preciso, tá? Eu pegaria o site de cada um deles. Se tivesse algum site que já tem comparação, eu pegaria esse site, montaria grupos de informação. Então, da OpenAI, eu quero que você pegue esse aqui, eu quero que você pegue essas LLMs, eu pego tal. Eu montaria isso, ou talvez eu montaria um prompt pedindo para ele seguir algumas tarefas. Ó, no Google, descubra quais são, no Google, no Gemini, na Anthropic, descubra quais são as últimas LLMs atualizadas em 2025. Eu escreveria isso. Pega só as últimas de 2025, faça a comparação com elas. Então, assim, eu melhoraria muito mais o prompt, colocaria sites para ele pesquisar, que ele consegue acessar o site, que daí, assim, eu diminuiria e muito, provavelmente resolveria o problema dessa minha pesquisa aqui. Então, fica essa dica profissional para você. Então, ele ficou pronto aqui, como você pode ver. Enquanto isso, o Manus ainda está fazendo a pesquisa dele. Se eu voltar aqui, e deixa eu ver se eu consigo descobrir quantos créditos. Ó, eu tenho 70 créditos, eu tinha 200, então ele comeu aí 130 créditos para uma pesquisa dessa. Se eu for fazer o upgrade dele aqui, vamos ver. Ninguém pega o plano anual, né, gente? Geralmente, $24 para 10 mil créditos por mês. Eu acredito que esse daqui tá melhor na precificação do que Humanos, tá? Agora vamos ver o resultado do relatório para ver se Humanos ele continua com essa vantagem, não só no preço, mas também no resultado final do relatório. A gente volta aqui quando o resultado estiver pronto. Bom, só parando aqui um pouco, enquanto ele ainda está pensando, para você ver aqui que algumas coisas que são interessantes, que eu posso ver aqui também, ó, tudo que ele executou, tá? Que ele tem, eu posso dar play aqui para ver qual foi o resultado. Então ele fez uma lista de tarefas aqui, ó, do que ele quer fazer. Então, por exemplo, pesquisar informações sobre os modelos, pesquisar informações sobre outros modelos, colocar tal. E ele vai checando, fazendo check depois sobre cada tarefa que ele colocou. Deixa eu ver aqui, rolando para baixo. Aqui ele está fazendo talvez pesquisas. Ó, ele está criando o site aqui, né? Ou na verdade está pesquisando o site da Anthropic. E enfim, né? Eu posso colocar play aqui de novo. Vamos ver mais um pouquinho. Aqui ele está criando, se eu não estou enganado, o site, né? Ele vai mostrando, dá para ver até a original, a diferença e tudo. Achei interessante, tá? Ele está navegando, está criando. E acho que aqui sim é como está ficando o site. Beleza?
Vamos dar mais um pulinho para cá. Bom, e aqui ele até pediu aqui, ó, permitir que Manos implemente o aplicativo na rede pública. Vou colocar aceitar, que daí ele vai continuar trabalhando, tá? Estamos quase finalizando aqui. A gente já volta para quando ele finalizar. Bom, tô vendo aqui que o Manos deu um recadinho que ele concluiu a tarefa. Tá feita. Ele demorou bem mais que o GenSpark. Eu espero que o resultado seja bem melhor, aparentemente, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver, ele dá aqui para eu acessar. Se eu clicar aqui no index, ele acessa. Ok, está acessando. Eu posso clicar aqui, legal. Vamos lá, bem-vindo à comparação de modelos LLM, tabela comparativa. Ah, criou uma tabela comparativa. Se eu quiser, eu removo ou coloco OpenAI, Anthropic. Já achei bem interessante isso aqui. Deixa eu ver aqui o Google, por exemplo, o Gemini Pro, Gemini Nano. Ele não trouxe, né? Aqui, não trouxe modelo aqui. O outro trouxe modelos aparentemente mais interessantes. Eu nem sei se existe um Gemini Pro sem numeração, né? Se existe, você me fala aí, tá? O Claude 3 Opus, Claude 3 Sonnet, beleza, GPT 3.5, 4.4o, aqui tá os valores. Ok, tirando as informações aqui de que poderia ter pego da mesma forma que o outro, né, que eu falei para você, que eu teria pego mais exemplos, mais informações, né, ele poderia ter colocado um pouquinho melhor aqui, mas enfim... foi minha falha de prompt, poderia ter colocado o preço, ele colocou separado, com entrada, de saída e ambos. Bem legal também, ó, o Gemini é o mais barato, se tivesse as informações corretas, né, seria ainda melhor, então ele colocou um gráfico, achei legal aqui, se eu colocar todos aqui, o DeepSeek também, o Mistral, beleza? O contexto. Comparação de tamanho de contexto, aqui ele já colocou Gemini Ultra, 1 milhão de tokens, e por aí vai o restante, quantos tokens cada um tem, menor para o maior, maior para o menor. Vou te falar que, da forma como ele montou aqui, eu achei mais legal do que, na minha opinião, do que do GenSpark. Achei mais bonito, né? Colocou até uma calculadora, cara, que legal. Ó. O Google, o Gemini Ultra, quantos tokens eu vou usar e qual o preço que eu vou ter. E aqui detalhes, eu posso selecionar aqui, olha que da hora. Se eu selecionar aqui, ele seleciona para os 3, calcular custo para esse modelo, tal, ele colocou, se eu clico aqui, ele está demorando, ó, cliquei de novo, não foi. O Gemini, eu clico aqui, ele seleciona o outro, tá com uns bugzinhos aqui, tá, ó, cliquei nesse, ele vai selecionar outros, né, que ele queira. Vamos ver aqui, provedores do Google. Ok, início e comparação, aqui é como se fosse esses mesmos menus aqui, né? Ele tá colocando aqui, então comparação de preço, aí ele pula para lá. Então aqui você tem um do lado do outro, esse daqui é do GenSpark, esse aqui é do Manos, a mesma coisa, só que de formas diferentes para você enxergar. O do GenSpark tá bem legal, que você pode, para você fazer comparação, você já pode adicionar aqui direto. Esse aqui, tabela comparativa, você vai por, como é que fala? Por grupo, né? A OpenAI, Anthropic, esse aqui eu consigo selecionar, quero só o GPT-4o com o Gemini 2.5, por exemplo. Aí eu clico em comparar e ele joga essa comparação aqui para mim. Então pode ser que nesse tipo de comparação o GenSpark ganhou, deixa eu ver aqui, Google e tal, mas ele é só isso. Se eu colocar aqui, será que ele funciona? Gemini... parece que ele funciona assim a pesquisa. Eu coloquei ali, ele pesquisou. Se eu tirar aqui, ele mostra todos. Maravilha. Só que o do Manos, ele colocou, por ideia dele mesmo, mais informações, como gráficos, né? O gráfico de contexto aqui. Essas informações também estão aqui, mas apareceram aqui automaticamente. Eu vou dizer que o Manos, tá? De forma geral, o Manos, ele foi um pouco mais criativo, tá? Só que ele demorou muito mais e as informações dele, tanto do Manos quanto do GenSpark, talvez teria que tomar um cuidado um pouco maior.
Se eu tivesse que escolher entre um e outro, eu acredito que o GenSpark, nesse momento, está melhor e está muito mais barato. E esse melhor, assim, pode ser relativo porque eu posso colocar o GenSpark com um prompt melhor, ele criar aqueles gráficos e tal, né? Então, eu diria que o GenSpark, nesse momento, se você quer testar, vai direto para o GenSpark. Humanos, talvez, tem que puxar algumas coisinhas aí para acompanhar. E outra, esse teste que eu fiz é um teste gerando um relatório que eu acho que pode ser útil para a empresa. Pode ser que para outras funções, que a gente nem testou aqui, criação de vídeo, por exemplo, o GenSpark consegue criar. Humanos, acredito que ele não cria, pelo menos não está ali escrito, né, que ele faz. Então, você tem algo bem mais interessante a princípio no GenSpark e você pode esperar que mais coisas como essas vão surgir com certeza. E se dá um like, né, no vídeo se você achou que esse vídeo foi bom para você, se inscreve no canal porque eu estou trazendo automação e inteligência artificial para empreendedores, focado para isso, principalmente aqueles que querem construir sistemas internos ou sistemas externos. E se você tem dúvida a diferença entre um e outro, tem vídeos meus explicando um pouco para trás, dá uma olhada que com certeza vale a pena. Fica com Deus e até a próxima.